A seguir, Semana do Espaço, no Net Geo. Uma fração de segundo, o Big Bang, e todo o universo nasceu. Em um piscar de olhos, literalmente, tanta coisa pode acontecer que você se surpreenderia. Como chegamos aqui? E o universo é feito? O segredo da criação, o segredo de tudo está encerrado naquele primeiro segundo. A tecnologia está prestes a revelar o que aconteceu no segundo mais importante de todos os tempos. Mistérios da ciência, o Big Bang. No início, não há nada. Nenhuma matéria, nenhuma energia, nem mesmo espaço vazio, porque o próprio espaço não existe. O tempo não passa, porque não existe tempo. Do nada, aparece uma bola de fogo menor do que um átomo. 10 trilhões de vezes mais quente que o centro do Sol. Tudo que vai se transformar no universo explode de um ponto milhões de vezes menor do que o furo de uma agulha. O tempo começa. Em um segundo, o mapa de todo o cosmo é definido. Como isso aconteceu é o maior de todos os mistérios. O professor Lawrence Krauss tem devotado sua carreira ao estudo do primeiro segundo após o Big Bang. Se realmente queremos entender nosso lugar no universo, temos que voltar para o início e compreender como tudo se formou. Voltar a atenção para o instante da criação é uma ideia nova. A teoria do Big Bang é amplamente aceita, mas o conceito tem menos de um século. Mais uma das coisas que temos que colocar em perspectiva é como a nossa compreensão do universo é recente. 80 anos atrás, o ponto pacífico da ciência era que o universo era estático e eterno, e tinha existido sempre. Mas isso muda em 1929. No observatório de Mount Wilson, na Califórnia, Edwin Hubble estuda a luz das galáxias. Ele observa que quanto mais longe a galáxia, maior o comprimento de onda da luz que ela emite. Quanto mais as ondas de luz viajam, mais elas se distendem, e esse esticar altera o comprimento de suas ondas. Os mesmos princípios se aplicam às ondas de som. Conforme um trem se aproxima, seu apito parece mais agudo. Quando ele passa, parece mais grave. Conforme o trem se afasta, cada onda sonora tem que viajar mais longe que a anterior para chegar aos nossos ouvidos. As ondas sonoras se distendem, tornando-se mais graves. Algo semelhante acontece com as ondas de luz. Se uma galáxia está se afastando de nós, suas ondas de luz se distendem, tornando-se mais longas e vermelhas. É o redshift, ou desvio para o vermelho. Quando olhamos para a luz visível, há vermelho de um lado do espectro e azul do outro. A radiação vermelha é a de longo comprimento de onda da luz visível, enquanto que a radiação azul é de curtos comprimentos de onda. E conforme olhamos para o universo, nós vemos a radiação de estrelas distantes literalmente se esticando. Então a luz fica mais vermelha. E quanto mais para longe olhamos, mais vermelha fica a luz. As galáxias à nossa volta se desviaram para essa luz vermelha. Quando olhamos em todas as direções para as galáxias distantes, elas todas estão se afastando de nós. Quase todas as galáxias estão se afastando a 1.600.000 km por hora. Se as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido, em algum ponto elas devem ter estado todas juntas. O universo está se expandindo para fora a partir de um único ponto. É a primeira evidência de que o universo teve um começo. As descobertas de Hubble levam a um conceito radical.
a teoria do Big Bang. Os cientistas acreditam que naquele primeiro segundo depois do Big Bang foram criados os blocos de construção para cada estrela e planeta do cosmos. Para provar isso, primeiro eles precisam de um novo modo de contar o tempo. Estamos pensando em frações de tempo menores do que pensamos em qualquer outra área de atividade humana, em frações de tempo menores do que as de um carro de corrida ou de um velocista ou de qualquer outra coisa. Mas pode acontecer numa fração de segundo, num piscar de olhos do que podemos imaginar. Isso é surpreendente. Horas, minutos e segundos são a base da vida moderna. Mas os eventos depois do Big Bang acontecem em fragmentos de tempo bem menores do que um segundo. Para analisar o que acontece, os cientistas usam uma nova medida de tempo chamada tempo de Planck. Um tempo de Planck equivale a 10 elevado a menos 43 segundos. Isso é 1 ponto decimal, 42 zeros e depois um algarismo 1. É uma quantidade de tempo inimaginavelmente pequena. No entanto, nessa primeira minúscula unidade de tempo de Planck, algo acontece que modela os próximos 13 bilhões e 700 milhões de anos. A partir da bola de fogo, as 4 forças fundamentais da natureza se formam. Essas forças são a base de tudo à nossa volta. A gravidade é a razão pela qual as estrelas e planetas se formam. Ela governa a Lua e as marés e nos mantém no solo. O eletromagnetismo ilumina nossas cidades, conecta nossos telefones e faz funcionar nossos computadores. E as duas forças nucleares, a forte e a fraca, unem as partículas que formam nosso corpo e conferem energia para a fornalha do nosso Sol. Nós estamos aqui porque no primeiro segundo depois do Big Bang as 4 forças foram criadas. Sem elas, o universo seria uma neblina de radiação sem forma. Se não houvesse forças, nada aconteceria. Não haveria televisão, não haveria esportes, não haveria amor ou ódio ou tragédia humana. Tudo que faz a vida valer a pena. Mas na primeira unidade do tempo de Planck, as 4 forças ainda estão unificadas em uma superforça. As forças de gravidade, nuclear e eletromagnética ainda não se dividiram. O físico Michio Kaku estuda como as forças se separaram. Eu gosto de pensar nisso como um cristal. Um lindo cristal simétrico, todas as forças unidas em sua simplicidade elegante no início do tempo. Conforme nosso relógio cósmico avança uma unidade do tempo de Planck, o universo da minúscula bola de fogo se expande. As 4 forças começam a se separar. É como o cristal super quente que se resfria rapidamente. Formam-se rachaduras. Ele começou a se quebrar em 4 partes. A primeira parte a se separar foi a gravidade. Depois, as forças nucleares começaram a se dividir. E, finalmente, temos essa joia fragmentada do que costumava ser a superforça. Esses 4 fragmentos ainda estão em ação. A gravidade mantém a Terra em órbita. As forças nucleares fazem o Sol brilhar. E a radiação eletromagnética é a luz que banha nosso planeta. Nossa viagem começou há apenas algumas frações de segundo e os fundamentos de nosso mundo já estão se formando. O universo da bola de fogo, ainda menor do que um átomo e com uma temperatura de 1.000 trilhões de graus. Para descobrir como o universo se expande, os cientistas usam telescópios tão poderosos que podem ver o passado. Quando o astrofísico David Spergel olha para cima, ele vê história. Quando olhamos para o espaço, olhamos para o passado. A luz viaja a uma velocidade finita. Então a luz que vemos do Sol leva 8 minutos para chegar aqui. Vemos o Sol não como ele é agora, mas como ele era 8 minutos atrás. Quando olhamos para o céu à noite e vemos as estrelas próximas, elas podem estar a 10 ou 20 anos-luz de distância. Vemos como eram há 10 ou 20 anos atrás.
Quanto mais para longe no espaço olhamos, mais perto do Big Bang vemos. A luz de estrelas distantes leva bilhões de anos para nos alcançar. Ela se distende tanto no caminho que se transforma em ondas de rádio. Luz visível, micro-onda, rádio. Precisamos de radiotelescópios para ver essa luz antiga. O radiotelescópio com antena corneta em Nova Jersey faz uma descoberta explosiva completamente por acidente. Na década de 60, nos laboratórios da Bell Telephone, Arnold Penzias e Robert Wilson estão medindo ondas de rádio de nuvens de gás na Via Láctea. Mas a antena corneta que estão usando capta uma interferência constante. Ela tem este som. E vem de todas as direções. Não há nada. Nenhuma matéria, nenhuma energia. Nem mesmo o espaço vazio, porque o próprio espaço não existe. O tempo não passa, porque não existe tempo. Em um piscar de olhos, literalmente, tanta coisa pode acontecer que você se surpreenderia. Como chegamos aqui? E o universo é feito? O segredo... A seguir, Semana do Espaço, no Net Geo. Uma fração de segundo, o Big Bang, e todo o universo nasceu. Mistérios da ciência, o Big Bang. No início da criação, o segredo de tudo está encerrado naquele primeiro segundo. A tecnologia está prestes a revelar o que aconteceu no segundo mais importante de todos os tempos.